Bispo, seja muito bem-vindo ao Informa Alfenas. E para nós começarmos essa entrevista, eu gostaria que você nos contasse como que uma pessoa pode descobrir sua vocação. Bom dia a todos, uma alegria muito grande falar das vocações. Em primeiro lugar, entendendo que Deus é o Pai de todas as vocações. É Ele que nos chama, Ele que nos provoca. E uma pessoa, ela descobre a vocação ainda quando criança, vamos dizer assim. Uma pessoa pode ser inclinada a ser padre, a ser professor, médico. A pessoa muitas vezes até nasce já com esse dom, vamos dizer assim, não é? Porque na verdade é o próprio Deus quem dá. Depois a pessoa, ela vai devagarinho se percebendo e ela vai cultivando esta vocação, esse chamado, esta vocação que ela recebeu de Deus. E isso é muito importante. Então, os sinais, na verdade, são esses, né? Quer dizer, o primeiro grande sinal é o chamado de Deus. Depois, a própria pessoa, ela vai se ambientando, ela vai descobrindo, ela vai vivenciando esse mundo dentro dela. Bispo, e quais são os tipos de vocação? Então, no primeiro momento, nós falávamos assim, da pastoral vocacional. Quando falávamos da pastoral vocacional, era sempre direcionada à vocação religiosa. Ultimamente, a igreja usa uma outra expressão, fala do SAV, que é Serviço de Animação Vocacional. Exatamente para responder essa pergunta que você está fazendo, para falar das diversas formas de vocação. Então, quando a igreja trabalha a questão da vocação, ela não fala mais só da vocação religiosa, mas as diversas vocações, a vocação, a família, o ser pai, ser mãe, ser professor, para que a pessoa possa desenvolver bem esse chamado, essa vocação que está dentro dela. E com quem que ela pode conversar sobre sua vocação? Que tipo de assistência a Igreja Católica oferece? Então, hoje já existe até testes vocacionais, né, para a pessoa descobrir o que ela gosta, o que ela é capaz, o que ela está inclinada. Agora, no que diz a vocação religiosa, a referência primeira é o padre. Então, o vocacionado, a vocacionada, ela deve se dirigir ao padre da paróquia ou um padre amigo que ela conheça, exatamente para se apresentar e dizer, olha, está acontecendo isso, aquilo outro comigo. O que você acha? Realmente isso é um sinal de vocação? Então eu diria, a pessoa mais indicada, a referência, é o padre da paróquia. Mas também o jovem, o adolescente, ele pode conversar com os pais também, né? Eu acho que é uma coisa muito importante conversar na família. E os pais, com certeza, vão dar um direcionamento, né? Pode satisfazer a curiosidade do adolescente ou do jovem, como pode acontecer o contrário. Deixa isso para lá, isso é bobagem. Mas é importante também ouvir os pais. Padre, o senhor comentou agora em relação aos padres, né? Quanto tempo leva a sua vocação, esse período de ordenação? Então, o processo ele é bastante longo. Nós temos um ano que se chama propedêutico, é quando o jovem, depois de concluído os estudos fundamentais, básico, fundamental, ele vem para o seminário ou para a vida religiosa e vai fazer um ano de uma escuta mais intensa. É o ano propedêutico. Então, na verdade, é reforçar um pouquinho a questão vocacional, discernimento, aquela separação da família, da sociedade, da comunidade onde esse jovem estava engajado, e vai começar a pensar e elaborar melhor a sua vocação. E também terá alguns reforços, como uma introdução à Sagrada Escritura, a introdução à filosofia, à espiritualidade, para que também esse jovem vai crescendo cada vez mais. Depois, mais 3 anos de filosofia, que é outra faculdade, que é a primeira faculdade. Depois, a segunda faculdade, 4 anos, que é teologia. E tem mais um ano ainda de pastoral, um ano pastoral. Então, na verdade, poderíamos dizer que são 10 anos de caminhada, de preparação, para que os jovens possam fazer, então, esse discernimento. Bispo, eu gostaria agora que você nos contasse sobre sua história com a Igreja Católica, como que o senhor se sentiu vocacionado. Então, na verdade, a minha vocação nasceu muito cedo também. Essa indicação que eu falei primeiro, que eu procurei, no caso, foi minha mãe, e dizendo para ela que eu queria ser padre.
E minha vocação nasce de uma história meio longa, porque, na verdade, a minha família morava no sítio, mora até hoje, e nós íamos a pé à cidade, a criança acaba também já olhando para alguém, né? E quem me chamou muita atenção foi o padre da paróquia. E aí que despertou a minha vocação, também fazendo o quarto ano de grupo, que a gente falava antigamente, né? Uma religiosa foi fazer uma pesquisa na sala de aula para ver o que cada um queria ser, e eu coloquei lá, marquei que eu queria ser padre. E depois, no final, ela me chamou e fomos conversando. Entrei no Clubinho das Vocações em 63, até 67, 1967. Fiz seminário menor, fiz o ginásio, fiz colegial, tudo na escola pública. Depois, filosofia e teologia. Então, a minha história com a igreja é uma história longa, vamos dizer assim, né? E hoje, eu tenho 41 anos de padre. Então, é um caminho longo que eu fiz, que eu percorri, sendo formador, trabalhando também na pastoral da juventude, trabalhando nas paróquias, e um caminho muito, muito bonito, vamos dizer assim, né? E agora, ultimamente, nesses 17 anos, como bispo. Então, eu percebi assim que foi uma crescente, vamos dizer, né, na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a igreja, agradecer as pessoas de fé, as pessoas que trabalham em favor da igreja, em favor do reino de Deus. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato às pessoas também, principalmente aquelas pessoas que tiveram cuidado, porque eu entrei com 13, 14 anos no seminário. Então, na verdade, o reitor, na época, já é falecido, lógico, mas aquele cuidado, porque nós éramos tudo crianças, na verdade, né? Há 60 anos atrás, não, eu já estou com 70, né? 70 anos atrás, praticamente, nós éramos muito crianças. E eu me lembro que, às vezes, quando o promotor vocacional chegava lá com os meninos, tinha muita gente que chorava, queria voltar para casa, queria os pais, queria a família. Então, eu sou muito grato a Deus por esse trabalho na igreja. É muitas vezes desafiador, muitas vezes um caminho difícil, mas eu diria, é compensador, porque a gente faz tudo pela causa do reino, pela causa de Jesus, então vale a pena, mesmo no sofrimento, na dificuldade, nos desafios, nesse tempo especialmente tão difícil de pandemia, desencontros, nós temos que dar uma resposta, nós temos que marcar uma presença importante na sociedade, no mundo, especialmente na comunidade cristã. Realmente é uma história muito bonita. E aos nossos telespectadores da TV Alfenas, Bispo, gostaria que você deixasse uma mensagem de bênção para eles. Muito bem. É uma alegria bastante grande, então, poder falar com aqueles que nos assistem através da televisão e essas comunidades existentes aí na cidade de Alfenas, a comunidade católica, são várias paróquias. Então, meu abraço aos padres, aos fiéis, e a todos aqueles que nos ouvem, independente também da fé ou da religião, mas que de fato acompanhou um pouquinho essa entrevista. Então eu desejo que vocês tenham muita vida, lutem em favor da vida, lutem em favor da fé também. E essa semana, nesse mês de agosto, que é o mês vocacional, mas essa semana é a semana da família. Então meu abraço, meu carinho a todas as famílias. Vamos cuidar bem das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, que Nossa Senhora das Dores, a padroeira da Diocese, a padroeira aqui de Guaxupé, abençoe a todos aqueles que nos acompanham e aqueles que nos ouvem. Um abraço fraterno.